Oi pessoal, tudo bom? Estamos chegando com mais um Estação Mercado e olha só, a nossa profissão de hoje está presente em obras, indústrias, no comércio, em projetos personalizados. Eu estou falando da serralheria. Portões, grades, corrimãos, estruturas metálicas e até peças decorativas são feitas pelas mãos desses profissionais. Segundo o Sebrae, por exemplo, são mais de 38 mil empregados nessa área em todo o Brasil. Então, vamos entender mais sobre essa profissão aqui no Estação Mercado a partir de agora. Vamos acompanhar uma reportagem em uma oficina. Nossa equipe conheceu de perto a habilidade necessária para ser um serralheiro. O Estação Mercado está no ar. Bom, aqui na TV Câmara a informação chega com acessibilidade e inclusão, vocês já sabem. Toda a nossa programação tem interpretação em Libras. O serralheiro é o profissional responsável por fabricar, instalar e fazer manutenção em estruturas metálicas. Para isso ele usa várias técnicas, algumas delas: corte, solda e montagem. Tudo isso para transformar os tipos de metais em soluções para os ambientes. Para apresentar mais dessa profissão para a gente, eu recebo aqui no estúdio o serralheiro Wanderson Lanzelotti da Silva. Wanderson, prazer receber você aqui no estúdio do Estação Mercado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa profissão. Primeiro de tudo, apresentei bem? É esse mesmo resumo ou não? É bem isso mesmo. O nosso cotidiano é solda, corte, dobra, bem isso como você... Dobra, né, também, como você mencionou, montagem. Entendi. E na sua visão, assim, num primeiro momento, quando alguém na condição de leigo, alguém como eu, te pergunta a respeito da profissão, as pessoas já têm uma ideia comum, próxima do que é a execução do trabalho ou acaba sendo mais distante? É meio que... É complicado porque assim, envolve... A serralheria não envolve só a estrutura em si, né, que a pessoa vê. Envolve o tipo de material usado, aço carbono, aço inoxidável, alumínio. Então envolve vários tipos de coisas que às vezes o cliente não tem essa noção do que... Às vezes ele até fala o nome, eu quero algo que faça isso em metalon. Mas o metalon não é um aço, não é um tipo de aço. É um produto do aço, entendeu? Uhum. Então aí as pessoas se confundem, mas a gente está ali para tirar dúvida mesmo e resolver o problema do cliente, né? Legal. Para a gente começar a esclarecer algumas dessas dúvidas, eu trouxe alguns números aqui, ó. Em 2025, a atividade de fabricação de artigos de serralheria registrou 38.101 trabalhadores. Esse é um mercado que tem bastante trabalho disponível, tem novidade, novas possibilidades de atuação, como que é? Sim, tem bastante, tem um campo grande aí, tem bastante... E eu mesmo recebo solicitações de orçamento diários aí, uma média de 4, 5 por dia, entendeu? E geralmente orçamentos para quê? Para que tipos de serviço? Para situar o pessoal, né? Entender do que se trata ali o dia a dia. É bem amplo, assim. Portão, grades de janela, grades de portas, grades em geral, coberturas metálicas, móveis em metalon, que é o que a serralheria também é um campo da serralheria, né? Uma área da serralheria. Reformas de portões, de grades. Bem isso o que costuma chegar geralmente durante os dias. E, Wanderson, o pessoal geralmente, os profissionais, eles aprendem o ofício onde e como? O ideal é que se tenha uma qualificação, né? Sim. Qualificação seria, por exemplo, você ter um curso de solda, você saber ler um desenho técnico. Então, isso já envolve você ter... um curso para isso, e na nossa região tem, principalmente São José dos Campos, né, a gente tem grandes oportunidades aí para isso. No meu caso, eu me qualifiquei no Senai,
Fiz 2 cursos de solda lá, eu fiz solda MIG e solda TIG, que são 2 processos de soldas, e fiz também a solda de eletrodo, que eu fiz, inclusive, foi no Qualifica São José. Olha só. Nesse programa da prefeitura, né? E o desenho técnico que eu fiz no Senai também. Então, você tendo isso já é o básico para você conseguir fazer trabalhos de serralheria. Então, tem os profissionais que aprenderam de outras formas, não necessariamente com uma profissionalização, algo mais formalizado, mas essa formalização, ela amplia as possibilidades de mercado, vamos dizer assim? Ajuda bastante, porque eu durante o meu tempo de serralheiro, eu conheci muitas pessoas que não têm curso, mas são pessoas que conviveram com a serralheria durante muitos anos. Então, eles aprenderam a profissão na prática mesmo, direto na prática. No meu caso, eu passei primeiro pela teoria, né, de se aprender a soldar, de se aprender a ler um desenho, para depois passar para a prática. Mas existem muita gente, excelentes serralheiros por aí, que não tem um curso de solda, mas que teve a oportunidade de conviver, né, com a solda, com o desenho, com o dia a dia de uma serralheria, né? Entendi. E para a gente ter uma ideia, os serralheiros são profissionais que geralmente atuam como profissionais liberais, ou existe uma demanda grande de contratação, de CLT, vamos dizer assim? Tem sim, tem. Eu, no meu caso, eu emprego hoje 2 profissionais e mais um ajudante, né? Mas existem muitos que são profissionais autônomos e liberais, né? Uhum. Às vezes são pessoas que trabalham até como eu posso dizer, não tem uma empresa, mas que trabalham na área também. Entendi. Wanderson, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouco para você explicar mais para a gente a respeito desse mercado, mas agora a gente faz uma pausa aqui no Estação Mercado, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Na volta tem mais um Mercado na Prática. O repórter Vitor Krigor entra em uma oficina e acompanha a rotina de quem transforma metal em soluções para o dia a dia. O Estação Mercado volta já. Voltamos com Estação Mercado. No primeiro bloco, nós trouxemos um número, alguns números, para dar um pouco da dimensão desse mercado. E agora eu quero falar um pouco sobre o contexto desses números, o número de profissionais na área. Wanderson, quais são as maiores demandas desse mercado que você percebe? As maiores demandas são fabricação de portão. Por exemplo, no meu caso, eu foco muito em móveis e metalon. Então, eu atendo muito a arquitetos da região, que é uma demanda, né? De móveis e metalon, mas existem também demandas de coberturas, galpão, grades em geral, né? E também tem sempre aquele projeto pessoal, né? Que alguém tem, alguma coisa que precisa fazer em casa. Às vezes é uma coisa meio complexa que vai ajudar no dia a dia do cliente ali, né? Não é algo assim que a gente costuma a fazer. Eu digo assim, projetos pessoais, Sim. Né? A gente costuma fazer também. E nesse caso, por exemplo, às vezes eu imagino que se você receber a demanda de uma empresa, talvez essa empresa já tenha um projeto ou algo mais concreto do que eles querem. Sim. No caso como esse, algo mais personalizado de um cliente em particular ou outro, é necessário ter um conhecimento, assim, às vezes, mais o alicerce da profissão, até para saber nortear o que essa pessoa vai querer, o que acaba sendo exigido como habilidade do profissional. Sim, às vezes o cliente vem com um certo projeto ali que nós, como profissional, a gente tem
Eu acredito até que é obrigação de alertar ele sobre, por exemplo, estrutural daquilo que ele quer fazer, se é algo que vai causar algum risco ou não, se é algo que é viável se fazer ou não, qual material fazer aquilo. Às vezes é algo que vai ficar exposto ao tempo, então precisa de um material específico, algo que não vai ser exposto, é outro material. Então é isso aí que a gente tem que saber nortear o cliente, né? com essas informações. Então, para isso, a gente tem que ter já algo da experiência nossa, né? E também das qualificações que a gente tem, né? Evanderson, aqui no Estação Mercado a gente gosta de mostrar para o pessoal em casa também um pouquinho da prática da profissão, da vivência ali do dia a dia do profissional, né? Chegou a hora do nosso quadro Mercado na Prática e quem foi até uma oficina conhecer um pouco desse dia a dia foi o nosso repórter Vitor Krigor. Confira. A gente está aqui na zona central de São José dos Campos, em uma das inúmeras serralherias que tem na cidade. E o Rafael dos Santos vai nos ajudar a entender melhor como é que funciona essa área e esse mercado. Bora lá. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bom? Obrigado Maravilha. por nos aceitar aqui, nos ajudar a entender melhor como que é esse mercado na prática. Rafael, me diz uma coisa, para quem não tem conhecimento, o que uma serralheria faz? Então, a parte de serralheria, a gente produz na construção civil, desde o alicerce até os acabamentos. Então, parte de portões, móveis e também alguns trabalhos decorativos também, artesanal, a gente fabrica dentro de uma serralheria. Você há quantos anos já na área? Eu já estou há mais de 15 anos. Tem muita experiência. Já. Bastante experiência em processo de soldagem, então já passei por tudo isso, já estudei um pouco, agora estamos aí, desenvolvendo na prática. E na prática, o que você vai me ajudar a aprender? Bom, a gente tem um móvel aqui, que é uma escrivaninha de um cliente. A gente vai fazer um processo de soldagem com a MIG, né? E dando um acabamento ali. Essa peça ela vai futuramente para uma pintura eletrostática depois, tá? Mas a gente pode ali sentir um pouquinho sobre... Dá para entender como que é o mercado, como que é a função, já né? dá para entender um pouquinho sobre o nosso trabalho aí. Maravilha, dados os recados, vamos embora, vamos colocar a roupa e dar pontapé na nossa missão. Devidamente equipado com os materiais de segurança para não correr nenhum risco, Rafael, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cortar esse perfil de metalon, que faz parte dessa estrutura, e a gente vai fazer o processo de soldagem nele ali. Você vai me ensinar a fazer esse processo? Vamos lá. Bora lá então. Aqui, qual que é esse material? Isso, esse aqui é uma esmerilhadeira, né? Então a gente trabalha com todo o sistema de segurança, de proteção dela, né? Então a gente vai fazer agora, utilizando ela, o corte dessa estrutura metálica. Você já deixou aqui tudo medidinho, né? Sim. Por isso tem esse risco. Isso, já está tudo na medida, agora é só a gente fazer o processo de corte aí. Qual é a posição que eu devo ficar? Isso. Assim tá correto? Isso, essa é a posição, a mão sempre longe do disco aqui, isso, essa é a posição. Segurando firme. Inclinado agora assim ou reto? Isso, assim mesmo. Ok, essa então. é a posição. Com uma mão... Ela vai correr? É interessante uma mão você segurar a maquita e a outra mão você segurar a peça. Ah, ok. Isso. Então, eu posso ligar antes? Você tem que ligar antes. Isso. Liga ela. Ficou umas rebarbas aqui, não ficou perfeito? Isso aqui dá para ajustar depois? Isso, daí a gente tira a rebarba na própria lixadeira. Depois que ela estiver aqui instaladinha? Isso. Maravilha. E aí, o próximo passo? Beleza? Agora o próximo passo é a gente poder colocar a peça na estrutura. Então aqui, ó, ainda por conta da rebarba, isso, a gente vem aqui. A gente já encaixou o perfil aqui, deu tudo certo, o Rafael me ajudou um pouquinho, mas eu acho que eu fui bem na tarefa, né? Muito bom. E agora a gente vai fazer a parte de soldagem para deixar
bem bonitinho, cobrir esses buraquinhos aqui e impedir que esse perfil também saia da estrutura. Aí solta. Aí, agora você vai de novo. Você vai apertar e soltar. Isso. Bom, aí, tá bom. Isso daqui é um processo, não ficou lá tão bonito como eu esperava que ficasse, mas ainda tem correção. Vou mostrar para vocês agora como é que fica o resultado de um material bem feito, que é o que o Rafael já está acostumado a fazer e deixou prontinho ali. Quando as coisas dão certo, quando as pessoas são profissionais como o Rafael, que já está acostumado a fazer esse serviço, aí fica assim, ó, bonitinho, lisinho, parece que já veio assim pronto de fábrica, mas não, foi o Rafael que fez, foi o Rafael que construiu. E isso vai para a casa de alguém, vai se transformar num móvel depois, e a pessoa vai ficar felizona, porque um trabalho bem feito desse aqui não tem como não ficar feliz, não é? É isso, terminamos o nosso mercado na prática de hoje. Deixa eu tirar aqui o nosso EPI para a gente poder agradecer ao Rafael. Rafael, muito obrigado. Eu sei que você é um ótimo profissional. Que maravilha. Não foi a sua aula que fez eu fazer aquela besteira, foi só um dia, gente. Calma aí, daqui a pouco eu melhoro. Legal. Obrigado, viu? Novamente. Obrigado. Boa sorte aí com o seu material que tá lindão. Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau. Que isso, na dedicação ali na hora do ofício, nota 10 para o Vitor. Mas quanto à qualidade do trabalho, eu quero saber do Wanderson. O que você achou, primeiro de tudo, do trabalho do nosso repórter ali, Wanderson? Para o início tá bom, é o esperado. É, coisa pouca ali. Para quem não convive ali no dia a dia, né? Mais alguns anos de dedicação ele consegue, né? É um tempinho, é preciso de um tempinho. E, Wanderson, falando justamente sobre isso, esse mercado que você atua, ele é um mercado aberto para novos profissionais, a pessoa que aprende a trabalhar ali com esses materiais, a ser serralheiro, ela tem uma facilidade para entrar no mercado, acaba sendo mais fechado, às vezes por causa da demanda e de como ele está organizado mesmo. Como que é esse primeiro momento do profissional? É um mercado aberto. Uhum. É assim, é fácil de se aprender a profissão, né? E depois vai muito do profissional em si, da pessoa, né? Dela se dedicar mais em querer agradar o cliente com um bom trabalho, ser um bom profissional, né? Isso acho que são os principais aí para a pessoa poder entrar na área e seguir seguir, né, na profissão, né? Sim. E o que você lista como habilidades que são fundamentais ali, principalmente para quem está começando? Que eu vi que é algo que exige bastante precisão, né? Sim, sim. Principalmente na área de imóveis, precisa de uma precisão assim, praticamente que 100%, porque assim, qualquer trabalho a gente procura fazer o melhor, né? Ficar bom, dar um acabamento perfeito, qualquer trabalho que a gente vai fazer, sendo um portão, uma grade, o que seja. Mas o móvel de metalon é algo que vai ficar dentro da casa do cliente, é algo que já exige um pouco mais acabamento, né? Então, para isso, exige do profissional ele ser caprichoso, paciência para fazer o trabalho, né? Porque às vezes a pessoa está meio ansiosa ali ou querendo terminar logo, acaba não fazendo um trabalho legal, né? Com tempo e prática, a pessoa consegue fazer um trabalho rápido e bom, mas no começo exige um pouco de dedicação, de tempo para se fazer um móvel, por exemplo, né? A pessoa tem que também ter um pouco de prática com medidas, porque no móvel principalmente, na serralheria em si, mas principalmente no móvel, se trabalha muito com milímetros, né? Então, tem certos tipos eu tenho clientes que pedem
milimetricamente. Não é 1 centímetro fechado, 20, 30 centímetros. É 21 milímetros. 211 milímetros, entendeu? É algo que é uma precisão necessária justamente porque às vezes ele já sabe exatamente para onde vai aquilo, né? Então é aquele espaço. Às vezes 2 milímetros que você erra ali é uma peça que não vai encaixar em algum lugar. Sim. Entendeu? E interessante que você falou muito a respeito de portão, alguns móveis também para casa, enfim. Esse tipo de demanda é algo que está sujeito, por exemplo, à região? A gente está aqui em São José, Vale do Paraíba, mas se for para outra região do estado de São Paulo, às vezes é um profissional que vai ter uma demanda diferente, porque tem, às vezes, algum segmento da indústria que atende um mercado diferente, alguma coisa assim, ou não? O profissional acaba que, claro que a habilidade serve para todos os lugares, mas vai fazer a mesma coisa. Bom, eu acho que aí vai muito da empresa em si, né? Do que o profissional está disposto em que área ele está disposto a entrar. Ele está disposto a trabalhar na área industrial, ele vai focar nisso, né? Aí tem trabalho de marketing e tudo mais para ele poder entrar na área industrial. Mas assim, na região, o que a procura... A maior parte da procura é na construção civil. Sim. Que seria portão, telhados, coberturas. E como o Rafael disse, né, no vídeo, ele desde do alicerce até o acabamento, até o final ali, com peças de decorativas, né? Então, em tudo isso, o serralheiro está presente. Na região, por exemplo, eu atendo muito arquitetos que pedem desde de um trabalho ali como um portão, cobertura, até o objeto ali decorativo, às vezes já da finalização do imóvel, né? Perfeito. Anderson, a gente vai agora para mais um intervalo aqui no Estação Mercado. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco. Voltamos com Estação Mercado e assim como em outras áreas da indústria, a serralheria também passa por transformações. Equipamentos mais modernos, processos que mudam a cada dia, a cada semana, enfim, processos que trazem mais precisão e produtividade. E é sobre a direção da profissão daqui para frente que a gente conversa agora. Eu retomo a conversa aqui com você, Wanderson. A serralheria, ela tem absorvido novos recursos, novidades, tecnologias de alguma forma? Sim, tem. Eu tenho visto nos últimos tempos bastante... a tecnologia, como tem em tudo, né? Na serralheria não fica para trás. Como, por exemplo, máquinas de solda a laser, corte a laser. A pessoa pode fazer um projeto... Com cortes de chapa, a laser, o corte ele fica muito mais preciso, limpo, atendendo melhor ali o que pede no projeto, né? Inclusive até robôs tá entrando, já está entrando na área de solda, né? Eu já vi robô para solda. E aí, na forma como é o seu dia a dia hoje, na profissão, é algo que acaba podendo ser modificado muito rapidamente, esses novos processos, de alguma forma? Às vezes, tornar mais rápido, ou às vezes alguma tarefa que você passa a não precisar executar mais, porque de alguma forma tem uma automação ali, algo nesse sentido? Sim. Sim, são ferramentas que vai ajudar no dia a dia, né? E vai agilizar o processo ali do trabalho que você vai fazer. Como, por exemplo, existem máquinas que ela já corta o metalon, o tubo, já corta em 45 graus ou no ângulo que você precisa, preciso, algo milimetricamente preciso. Furação, faz as furações necessárias para o projeto de maneira precisa.
A solda, por exemplo, a solda laser é uma solda que ela não esquenta tanto o material, dependendo do que você vai fazer, não pode esquentar muito o material para não haver deformação. A solda laser ela já é mais fria, né? Ela não esquenta tanto o material. Não são coisas que vão substituir o profissional, né? Porque tem muita coisa que a tecnologia ali não faz, né? Não vai ter como fazer, né? O profissional ali com a sua experiência ali consegue, às vezes, fazer algo que seja mais prático até do que fazer com a máquina, mas ajuda muito. E com as novas ferramentas, recursos como esses que você citou, acaba mudando, às vezes, ou o grau de exigência do profissional ou uma habilidade diferente? Sim. Como, por exemplo, existem máquinas que eu consigo cortar o material e não precisar tirar a rebarba do material. Uhum. Então, isso aí já economiza tempo, material, eu digo ali os materiais abrasivos ali, né? Por exemplo, um disco de flap ou para você poder lixar a rebarba ali. Algo que você, por exemplo, pode cortar e já ir direto para a montagem. Existem ferramentas assim. E para a gente fechar, Wanderson, nosso tempo está acabando já, eu queria que você desse uma dica ou apontasse um pouco a direção para quem pretende, se interessou pelo assunto e quer conhecer mais dessa área e se imagina futuramente atuando nessa área. O conselho que eu dou é basicamente o que eu fiz, né? Como foi comigo. Comigo, primeiramente, eu fiz os cursos, né? Fiz cursos de solda, solda MIG, solda TIG, no Senai, como eu já disse aqui, né? E o de eletrodo também. Então, na época eu trabalhava numa caldeiraria, então eu tive contato com medição, né? Uhum. Corte. Então, você vai aprendendo um pouco. É lógico que com o tempo você vai aprimorando a sua habilidade, né? Com o tempo eu fui percebendo que eu fazia algumas coisas erradas e eu fui aprendendo a fazer de uma forma melhor, né? Então, eu aconselho quem quiser entrar na área, aprender a soldar, fazer um curso de solda, aprender a trabalhar com trena, aprender a trabalhar com uma lixadeira, cortar, lixar uma solda, aprender a dinâmica ali, né, de uma serralheria, sobre os materiais que você usa para uma serralheria, né? Eu digo como, por exemplo, o aço, né? Carbono, alumínio, inoxidável, para que serve, porque, em que momento eu usar certos materiais. E acho que seria um bom caminho para a pessoa poder entrar na área. Um ponto de partida. Isso. Wanderson, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, participação aqui no Estação Mercado. E está aberto o convite, feito o convite para você voltar outras vezes. Eu que agradeço. Estou disponível. Estou aí se precisar, tirar dúvidas. Opa, com certeza, show de bola. Até uma próxima. Bom, gente, e assim a gente chega ao fim de mais um Estação Mercado. Hoje conhecemos melhor a profissão de serralheiro, as oportunidades do setor e como a tecnologia tem contribuído para a evolução dessa atividade também, assim como tantas outras, né? Espero que você tenha gostado dessa conversa, que ela tenha te ajudado a descobrir mais uma carreira, mais um mundo aí cheio de possibilidades. Até o próximo Estação Mercado. Tchau, tchau.